anexo 2, Ok. anexo 3 Perfeito. e anexo 4. Tá, é esse daqui. Ok. Maravilha. Obrigado. Feito. Feita a entrega. Lógico. Eu encaminho para a próxima mesa. Bom, nós recebemos. Trocar de óculos, complicadíssimo. 2 inscrições. O Jefferson José Espina e a Fernanda Delacqua Francischi. É isso? Maravilha. A candidatura do Jefferson é para? Jefferson, desculpa. Presidente. E a da Fernanda? Secretária. Então essas são a solicitação. Tem mais alguém que queira se candidatar? Recebido essas 2? Se não houver mais ninguém, passo a votação para os titulares. Se está aprovado, levantem a mão, a gente checa e está resolvido. Seria melhor fazer a contagem de quantos titulares Bom, estão? é só ver, por favor. Professor, faz nominal. Então, nominal, beleza. Ok, então vamos lá. Professor, desculpa, Pois não. logo após a leitura da presença dos conselheiros, será que Tá. seria interessante falar sobre o parecer jurídico da OAB? Sim, 2 pareceres estão aqui. Aí depois Estão a aqui votação. tranquilo, a gente faz a votação. Beleza? Obrigado. Jaderson. Ok. O Fernanda. Estou vendo só os titulares. Milton. O Jefferson. Veio secretário de Defesa Social. Ela ambiental sou eu que vos falo, mas não vou votar. Cresce, veio o Lauro. O Galo está aí, não assinou, sim. Residencial. Condomínio de Vinhedo. Conviva. Esquina. Pronto, os titulares. Mais alguém? Rogério, da educação. Tá ok. O Barijão também, está do condomínio. Assinou o Barijão? Eu não vi a assinatura, tá vendo? Vou trocar de óculos. Bom, eu recebi os 2 pareceres. O seu está no meu e-mail. Eu não tenho aqui. Eu tenho aqui, professor, se eu quiser. Então, se eu quiser, o parecer que veio da documentação. O parecer que veio do pessoal da OAB, que foi entregue, vou ler na íntegra, ficar claro. Eu, inclusive, participei com eles, discuti. Pediram-me que eu ficasse, eu disse que eu seria estritamente dentro daquilo que estava acordado. Inclusive está na ata que foi entregue. Conforme o entendimento, apesar da omissão da Lei nº 4.094 de 2022, em que preceitua o artigo 9º, parágrafo único, notamos estar correto o parecer jurídico municipal, razão pela qual não há objeção pela aplicação no que dispõe o referido parágrafo. Entretanto, sugerimos que o senhor se mantenha como presidente interino até a aprovação do novo regimento interno, de modo que após a aprovação, nova eleição para a composição de novo vice-presidente e secretário deva ser realizada, pois assim dispõe o novo regimento interno. Contamos com a sua permanência no cargo como presidente interino e certamente na continuidade dos trabalhos como presidente definitivo. Ressaltamos a importância da aprovação do novo regimento interino,
pois várias decisões que envolvem o interesse público, entre eles a reforma do plano diretor participativo de Vinhedo, uma vez que o mesmo está extremamente atrasado, causando retardações ao desenvolvimento da nossa cidade. Contamos com sua preciosa atenção e colaboração pelo engajamento ao desenvolvimento das atividades do Condema e futuro. Atenciosamente, conselheiros representativos, José Carlos e o senhor José Gasparini. Se você quiser estar aqui, acorda. Eu pediria, se eu pudesse ler, por gentileza, seu parecer, para que todas... então está aqui. Prezado senhor conselheiro e presidente em exercício, representante da Organização de Sociedade Civil Ambientalista, legalmente constituída, com sede e atuação no município de Vinhedo, Amadeus. Eu, Carlos Eduardo Diniz, conselheiro do Condema, representante do Poder Público, em atenção ao pedido da mesa diretora, realizo a interpretação da redação dada pelo parágrafo único, artigo 9 da Lei 4.094, de 2 de junho de 2022, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Vinhedo e a outras providências. Para melhor elucidação, transcreve-se o artigo em comento. Artigo 9º. A diretoria do Condema será constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário, escolhidos através de escrutínio aberto entre os representantes da sociedade civil, previamente inscritos, homologados pelo Poder Público Municipal com mandato de 2 anos. Parágrafo único. No caso de vacância de quaisquer cargos de diretoria, os membros do Condema promoverão nova eleição, visando o seu preenchimento para completar o mandato. Pois bem, para aprender como ler uma lei, deve-se entender que dentro de cada um desses níveis hierárquicos, temos a organização das informações de uma maneira bastante peculiar. Os itens básicos são os seguintes. Artigo. É o dispositivo mais básico por meio do qual é introduzida uma nova ideia, normalmente uma regra. Os artigos são numerados, utilizando-se os ordinais até o 9º e os cardinais a partir do 10º, seguido do enunciado. Como exemplo, o artigo 224 da Constituição Federal. Artigo 224 da Constituição Federal. Para os efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá, com seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Parágrafo. O parágrafo serve para dar uma espécie de explicação sobre o artigo, estabelecendo um esclarecimento ou uma execução. Quando temos apenas um parágrafo, ele é escrito por extenso, parágrafo único. E quando são vários, eles obedecem às mesmas regras de numeração dos artigos, utilizando o seu símbolo. Como exemplo, trago o artigo 9º da Constituição Federal. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Deste modo, é translúcida a interpretação do parágrafo único do artigo 9º, que dita que, no caso de vacância de qualquer cargo da diretoria, os membros do Condema promoverão nova eleição, visando ao seu preenchimento para completar o mandato. Ora, o Condema tem vacância de 2 membros da diretoria, sendo presidente e secretário. Deverá contar a eleição para o preenchimento tão somente de tais cargos, sem interpretação extensiva.
ou seja, estender o entendimento de modo forçado para que o vice-presidente assuma a presidência. Esta não é a orientação do artigo. Apenas por amor ao debate, informa-se que o vice-presidente do Conselho apenas irá substituir o presidente por ocasião do impedimento na votação ou em caso de férias e ausência. Em que pese o acima exposto, sigo à disposição de todos os conselheiros para o que se fizer necessário ao bom funcionamento do nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente. Carlos Eduardo Diniz. Ok? Tendo recebido as duas análises, eu basicamente emiti a convocação para essa Assembleia Extraordinária, dentro do que foi solicitado para que se candidatassem os cargos em aberto e, dentro daquilo que eu já havia comentado na última reunião, estar estritamente dentro daquilo que a lei coloca. Nesse sentido, abre-se a votação para que possam realmente aceitar, digamos assim, quem se apresentou para assumir aí a presidência e a secretaria para recompor a mesa para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Um pequeno adendo, isso comentando não só com o pessoal da OAB, mas também com o Dr. Diniz, que a nossa preocupação maior é a continuidade do processo, inclusive a revisão do próprio regimento interno, para que fique claramente estabelecido quais são as regras, seja da lei e do regimento interno, para que não venhamos a ter mais nenhum problemas relativos ao funcionamento do Condeno. Aliás, nós já perdemos muito tempo nesse sentido. Então, espero que realmente a gente possa eleger presidente, secretário, eu permaneço como vice-presidente, para que a gente tenha continuidade dos trabalhos e a gente respeite todos aqueles que se dedicaram ao trabalho que fizeram. Então, nesse sentido, abro a votação. Quem estiver votando nos candidatos que se apresentaram, o Jader e a Fernanda, levantem a mão, por favor, ou possam falar o seu nome como titular e quem votou. Então, só uma pergunta, pois o candidato vai poder votar? O candidato são famosas regras e normas, né? Eu diria que, obviamente, não, como vocês são conselheiros, né? Quando o candidato a presidente vota, ele vota também, não vota? Então, eu não vejo nenhum impedimento de que se elegeu possa votar nele próprio. Pois não. Boa noite a todos os conselheiros presentes. Eu acho que é uma regra de ouro que o que estabelece a titularidade é votar e ser votado. Então, me parece que os candidatos possam ter a possibilidade de votar na medida em que Perfeito. Isso é uma regra que os define. Perfeito. Não só são candidatos, mas como são conselheiros e estão na própria reunião. Então, maravilha, assim seja. Quem quiser já manifestar o seu voto, é só... Faz nominal, não é melhor? Pode ser. Professor, eu vou pedir para o senhor repetir a pergunta que nós vamos votar. Foram apresentados, se candidataram, o Jaderson e a Fernanda, né, para que seja presidente e secretário para preencher os cargos que estão vacantes. De acordo com os pareceres, está dentro da lei, dentro das normas, perfeitamente. Obviamente pode haver contestação, mas né, isso é de livre-arbítrio de cada um. Então, nesse sentido, os titulares e os seus representantes, qual estão aqui os titulares, não poderão votar. Então, seria interessante a gente começar pela minha esquerda, assim, a pessoa vota, diz o nome, a gente checa aqui. Assessor. O meu assessor. Interino também, né? Interino. Vai ser interino. Aí vai checar se está na lista. Isso aí, maravilha. Pode ser na lista? Mais fácil.
Tem algum representante da Polícia Federal aí para ver se está tudo certo ou não? Então, tá bom. Nem auditor da. Então vamos lá. O rito podia ser sumário, senhor presidente, como vota e chamar o nome da... Não, tá bom. Vamos por aqui mesmo. Para ser mais rápido, vamos. Jaderson. Vota em si ou vota em mim? Está ótimo. Rogério. Fernanda e Jaderson. Ótimo. Fernanda. Vota você também? Nossa. Milton. Também vota. Fernanda também vota. Carlos Eduardo Diniz. Volta. Jaderson e Fernando. Vai votar no C, não pode. Jefferson. Jaderson e Fernando. Beleza. Hilson. Abstém. Brincando, eu voto também. Não, único que está candidato aqui na minha abstém. Votei favorável. Até porque o presidente tem que votar. Em votação tem que votar. Também é conselheiro. Tá? Perfeito. Não é voto de qualidade. Perfeito. Valmir. Jaderson e Fernando. Jaderson e Fernando. Gostei do. Complicado isso. Vai prestar essa atenção. Tá bom. Maria Tereza. Francisco. Votos dos nossos Perfeito. conselheiros. 10 nomes para a eleição. Então aquela solicitação já está resolvida. Maria Cristina. Maravilha. Acabou, né? Não falta mais um voto? Por 100% não. Tem uma abstenção. Os demais votaram favorável à chapa. Eu parabenizo. Não sei se eu dou os parabéns ou os pêsames. De qualquer forma, parabenizo. Espero realmente poder continuar. 9 favoráveis e uma abstenção. Então, vai constar da ata. 9 favoráveis e uma abstenção. Pois não. Com certeza. O senhor poderia me garantir uma declaração de voto? Eu só gostaria de falar uma coisa. O parecer da OAB realçou algo que é muito importante, Sim. é caro a todos os conselheiros Sim. que trabalharam durante 4 meses Perfeito. sem descanso Sim. na confecção do regimento interno, Sim. que seja, Vossa Senhoria, seja o próximo presidente, que se garanta a continuidade do processo de aprovação do regimento interno. Então, eu gostaria de deixar registrado que a OAB faz coro a esse anseio que todos que participaram da comissão têm, inclusive Vossa Senhoria. Obrigado pela Vossa Senhoria. Eu voltei a ser cidadão normal, obrigado. Mas eu garanto, na realidade, conversando com o doutor Diniz, e tendo inclusive conversado com o José Gasparini, que a preocupação realmente é essa. Quer dizer, eu acredito que a mesa vai continuar, que é um trabalho exaustivo, mas repito novamente, é um trabalho que foi feito e vai ser analisado por todos os conselheiros e vai ser avalizado por todos os conselheiros. Portanto, é um trabalho que dará continuidade. Então, com certeza foi um trabalho muito bem feito, exaustivo, aliás, não foi fácil, né? E espero que todos realmente possam daqui para frente colaborar para que realmente o Condema exerça o seu papel plenamente, né? Sem tantos entraves. Eu espero realmente que a gente tenha passado por essa dentro da legalidade, para que não haja nenhuma coisa em contrário. Realmente, mesmo fazendo parte como vice-presidente, como conselheiro, estarei sempre insistindo para que esse tema volte e seja feito o mais rápido possível para que a gente continue os trabalhos que demandam aí o nosso conselho. Obrigado a todos, boa noite, parabenizo e damos por encerrado. Deixa o presidente falar.
Por favor. Boa noite, gente. Obrigado. Bom, obrigado pela confiança. Só um breve histórico aqui. Eu tenho um currículo de alguns anos de experiência à frente da Secretaria do Planejamento. Então, eu tenho que colocar os meus conhecimentos para que a gente possa fazer esse bom trabalho de vocês. Preciso de vocês, necessidade de estarmos juntos, de avançar. Essa sua preocupação já está na nossa pauta, a gente já está lendo, revendo. Desenvolvimento interno, eu acredito que nenhuma coisa não consiga resolver, porque tem tempo e bastante polêmico com alguns pontos, mas eu acredito que assim não possa avançar sem que o trabalho que muito bem feito. A gente vai dar sequência. Na próxima reunião já vamos começar a discutir o desenvolvimento interno. Essa é a minha proposta. Então é isso. Obrigado. E fico à disposição de vocês. Não é porque a gente está pedindo presidente, a gente não vai atender da forma cordial como sempre prestamos. Fernanda, minha parceira, e o Vitório, que é o meu vice aqui. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Só vice, hein? Pelo amor de Deus, hein? O dia que eu faltar e tirar férias, eu sou assunto. Não, você está brincando. Na data anterior à saída do houve o estabelecimento de um rito para a entrega de proposituras para o regimento interno. Foi estabelecida uma data e os conselheiros entregaram sugestões e proposituras para a Raquel. Foi feito, ela foi o ponto de referência. Seria interessante, talvez, que a gente pudesse ter contato com as proposituras, até para entender qual é a densidade do trabalho, ver o que se está sendo proposto, já foi proposto por outro conselheiro, sumarizar isso de uma forma mais rápida. Isso foi uma questão que não foi, enfim, não teve desenvolvimento em função das circunstâncias, né? Parou. Então, a minha informação que tem um trabalho que foi desenvolvido por você, outro trabalho que foi desenvolvido pela Fernanda, e mais uma pessoa, acho que o Varijano também deu algumas informações. São os únicos que eu tenho conhecimento. Nós poderíamos abrir um pouco mais, porque estava conversando. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter na próxima reunião. Né? Porque a gente vai colocar. Eu acho que a gente deveria abrir um prazo maior ali. Entendeu? Podemos começar a discutir os primeiros artigos ali e deixando o bojo da estrutura do documento, a gente pode discutir. Né? Aí a gente vai avançando nas questões mais polêmicas ali, porque o início é muito parecido, muito... Acho que tem muita coisa pacificada, o secretário Diniz participou das reuniões, tem ciência de toda a documentação, que compartilhou isso tudo com a comissão, fazia parte da comissão. Né? O que eu acho que seria interessante é justamente aproveitar os momentos históricos para aperfeiçoar. Quando nós escrevemos toda a parte sucessória, a gente ainda não tinha se defrontado com essas circunstâncias. Então, até reler essa parte sucessória do regimento, do documento que foi apresentado, à luz de tudo que aconteceu e sentindo-se aquilo que a gente construiu como cenário, e que vem de outros conselhos, porque a gente pegou o subsídio de outros conselhos também, outras saias justas, né, Cristina? Se isso é suficiente, né? O regimento, ele nunca é uma obra escrita em pedra, ele é sempre algo que vai se aperfeiçoando. Como o nosso não está aprovado, talvez seja uma oportunidade para ler em detalhe essa etapa e ver justamente se está bacana. A ideia é exatamente essa, né? Quando a gente conversou com o Vitório, desculpa, não, fica à vontade, hoje não tem tempo. A gente discutiu exatamente nesse ponto. Vamos dar sequência no trabalho que vocês já iniciaram. E se precisar voltar para discutir, vamos voltar a discutir de novo, não tem problema. Nós estamos abertos a dar o melhor para o conselho. Né? Se precisar mexer, vamos mexer. É legal encaminhar de novo a proposta da Maria Tereza para todos Pode ser. abrir um prazo para essa nova. Pode ser, sim. Só uma correção, a proposta que eu
acho que você está se desculpe. É do grupo, né? Então, que veio com você. são duas coisas. Uma é o documento final, que foi entregue para a mesa diretora. A outra foram proposituras individuais, porque quando foi aberto, na reunião de abril, o espaço para que os conselheiros opinassem, o professor Pito Pisolato, a meu ver, de forma correta, definiu um rito. E o rito seria, as proposituras deveriam vir escritas, referenciadas no texto, mas por escrito, para que a gente não tivesse um ambiente de reunião tumultuado com um conselheiro levantando a mão e fazendo propositura no meio do caminho, que, venhamos e convenhamos, pode acontecer. Então, de forma a ter ordem, o que seria o rito? Seria uma análise por capítulo, o senhor se lembra? Sim. Capítulo 1º, como está a redação? Tem alguma propositura? Não tem. Se não tem, aprova. Capítulo 2º. Então, foi definido um rito e foi definido a possibilidade de participação de todos, de contribuição de todos, dos suplentes também, mas através de propositura por escrito. E aí foi definido um prazo, que foi 3 de maio, para a Raquel receber essas proposituras. A despeito do fato de eu ter sido a coordenadora, eu mandei uma propositura. Então, essa propositura que chegou a Isso, acho que a Fernanda mandou, o Marija mandou, outras pessoas mandaram proposituras que são diferentes do texto. O texto está lá, foi entregue. Então, o que eu imaginava é que mais conselheiros tivessem mandado mais proposituras para o texto. Não. Que eu saiba, não. Nós estamos com um problema, né? O professor saiu e também a nossa secretária que fazia a Raquel, ela adoeceu. Tá. Sérios problemas, até conversei com o Rogério. E eu não estou tendo muito contato com ela. Ela saiu hoje do hospital. Tá. Então, eu entrei e já tive essas duas baixas aí, né? O professor que deixou a coisa meio engatilhada, mas estava tudo na mão dela. Então, eu não tenho todas as informações. Eu peguei informações da Fernanda e uma que o pessoal da secretaria conseguiu levantar, o Júlio conseguiu levantar para a gente. Tá? Não seria interessante para ajudar os conselheiros que mandaram proposituras, devem ter gravado no e-mail, mandar de novo para ajudar a sistematização? Se me permite, deixa eu ficar aqui. por favor. Fica aí. Se me permite, eu acho importante a ideia, assim, da Fernanda, já que sempre coisa no mesmo lado, colocar uma frase para quem não participou, ter mais uma chance de ler, de fato, ter esse ritual que você colocou, que sejam colocadas as proposituras por escrito, e isso tem que estar relacionado aqui na próxima reunião, se vem capítulo por capítulo, esse está ok, esse não está ok, o que vai ser feito, passando para o plenário a responsabilidade de analisar o que foi proposto, aquilo que foi proposto pelo grupo de trabalho, aquilo que foi proposto pelos conselheiros, e aí se chegar a um consenso para poder dar continuidade, senão nós vamos ter tropeço em cima de tropeço. Concordo, já tinha conversado sobre isso, realmente a reciprocidade nesse sentido foi positiva. Eu acho que ele está correto, dá um pouco mais de tempo, a gente entra e já vai direto, mas já estruturado, já sabendo o que vai acontecer, para não acontecer aquilo que você adiantou que pode acontecer e para fazer os trabalhos serem mais agilizados. Eu acho que a proposta é correta, desculpa. Se puder, eu acho que é o melhor. Continue mandando pelo mesmo e-mail ou pelo meu e-mail que era do professor, agora passou a ser o meu. É o mesmo e-mail, CEPLAN. É o e-mail genérico da CEPLAN. Ô, Jair, eu acho que a gente pode pedir, inclusive, para abrir um e-mail específico para o condeno. A gente conversa internamente e aí dispara para os conselheiros. Podemos. Assim fica separado os seus compromissos de secretário e de presidente. É uma ideia ótima, porque sistematiza melhor, secretário. Podemos fazer isso. Na manhã mesmo já peço ao pessoal de informática montar um e-mail só. Não chega tudo na mesma caixa. Boa, Fernanda. Já está funcionando como secretário. Muito bom. Bom, gente, obrigado.